Minha cliente gestante pegou Covid. Como proceder? É muito importante, né, a gente saber, e eu enquanto profissional de educação física especializado em grupos clínicos, e coincidentemente, né, gestante é um dos grupos que eu atendo prioritariamente e eu estudo imunologia há 7 anos. Então é um link que eu tenho muito forte nesse cenário, inclusive, né, já acompanhei 2 clientes que tiveram Covid durante a gestação e a gente fez esse trabalho, essa conduta, né, de reabilitação durante a gestação. E eu já tive cliente também que teve Covid, reabilitamos e depois ela engravidou. Inclusive essa mesma cliente agora, né, a Marina, ela teve Covid agora no puerpério, tá lá com a Manu e ela já tá de alta da Covid e a gente já iniciou o processo de reabilitação novamente. Uma coisa que é para ficar bem clara, né, é que quando a pessoa é ativa fisicamente, treina de maneira adequada, treina numa perspectiva que o personal sempre considera o estado imunológico e não a estética, o resultado a qualquer preço, né? É a prescrição de fato voltada à saúde. Quando a pessoa trabalha nesse aspecto, com doses muito bem aplicadas, nós vamos ter um desfecho positivo em caso de infecção. Puxando a deixa aí para a resposta dessa pergunta, eu já falo de todos os meus clientes, antes mesmo da viabilização, né, da circulação, da oferta das vacinas, todos os clientes que eu tinha de consultoria, de personal trainer, que tiveram Covid, eles tiveram desfechos leves ou assintomáticos. Então não foi privilégio apenas da vacinação, né? Pelo menos para os meus clientes, terem desfechos positivos, terem desfechos tranquilos quanto à infecção. Então treinar em doses adequadas é fundamental para você ter um transcorrer da infecção de maneira mais tranquila, tá? E aí, direcionando, né, para um caso como esse, de uma cliente que você atende gestante, que pode adquirir, pode ter o Covid, é muito importante, né? E aí eu já vou linkar com outra dúvida que chegou, que é uma gestante de 29 semanas que contraiu, né, o vírus da SARS-CoV-2, Covid, e a gente linka essas duas e como a gente procede. Uma coisa é clara, esses dias eu estava numa live, né, com 2 autoridades no treinamento para gestantes e eu fiquei curioso como elas procederiam nesse caso, num caso de infecção de Covid para uma gestante. E aí, quando eu fiz a pergunta lá na live, né, uma profissional virou, a que era autoridade no momento, ela virou e disse assim, ó, a gente fez o exame, positivou a gestante com Covid, ela descansa de 3 a 5 dias sem treinar e depois retoma os treinos. Só que eu deixo claro aqui para vocês e vou trazer informações importantes, tá? Que sentido? Hoje nós já temos revisões sistemáticas com meta-análise que apresentam quais os desfechos esperados para uma gestante que tem Covid. Então, se a gente tem ali de fato uma cliente gestante que contraiu Covid, ela vai precisar ter um período de repouso e essa alta não será de 5 dias. Ela vai precisar ser monitorada e fazer os exames para ver quando o vírus vai deixar ali o organismo dela. Por quê? A gestação em si, ela é um período inflamatório. Ela é um período que vai aumentando o grau de inflamação de baixo grau. Tanto que quando a gente está ali numa situação que o parto não evolui, né? A mulher entrou em trabalho de parto, mas o parto não evolui, ela recebe um medicamento pró-inflamatório para gerar o início do trabalho de parto, né? As contrações uterinas e tal. E nesse sentido, a Covid também tem vários desfechos, né? A gente já sabe sobre isso. Inicialmente era estimado que era uma doença puramente respiratória, mas hoje a gente sabe que é uma doença predominantemente inflamatória.
Então você imagina, o personal aqui não colocou qual a semana de gestação da sua cliente, mas na outra pergunta você imagina uma gestante de 28 semanas, num quadro já inflamatório da gestação, que tem Covid, e isso é uma doença inflamatória e vai potencializar. Então, um dos desfechos que são bem complicados, quando essa Covid, né, ela avança para um grau severo, um grau elevado, é o parto prematuro. Então, a gestante que tem Covid severo, Covid grave, pode evoluir para um parto prematuro, e os dados dessa meta-análise também associam a morte neonatal, que é o bebê nascer prematuramente e vir a óbito ali nas primeiras semanas. Então, qual a relevância disso quanto ao exercício? Quando a gente pensa em um cenário que eu vou criar uma regra de 5 dias de descanso e depois volto a treinar, se esse treino não tiver uma dose, não tiver um controle muito adequado, não for ofertado no momento certo, o quadro da Covid pode ser potencializado. Nós temos estudos mostrando que os principais motivos de agravamento e de recaída da doença são esforços mentais, atividade física e esforço físico propriamente dito, né? Ofertados, exigidos em quantidades inadequadas. Então imagine uma gestante de 28 semanas que teve Covid e que volta com 5 dias, você faz o programa de exercício e isso gera a potencialização do quadro inflamatório e essa mulher entra em trabalho de parto prematuro e a gente tem o pior desfecho. Então a maneira de proceder é acompanhar o quadro da doença junto ao profissional obstetra, ao médico obstetra, e ver quando, pelo teste de antígeno, o vírus deixou ali o corpo da gestante. E aí, neste momento, sim, o programa de exercício deve ser retomado para que ele tenha aí uma resposta anti-inflamatória, para que ele tenha uma resposta de manutenção da capacidade funcional dessa gestante. Beleza?